Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no EduCast, né? No podcast do Colégio IPEC. O projeto chamado Imersão na Educação é um projeto que é desenvolvido pelos professores e pelos alunos do Colégio IPEC em parceria com Educ-Fael. Muito obrigada, professor Elton, por nos ceder este espaço, que cada vez está melhor. Agora temos mais câmeras, mais iluminação, mais microfones. Então, muito obrigada por nos ceder este espaço, este momento, o seu funcionário para nos ajudar aqui na parte técnica, né? Então, muito obrigada. E a todos vocês, mantenham aí, estejam sempre ligadinhos aí conosco. Estaremos hoje num bate-papo bem legal. O nosso podcast é com a professora Tatiana Ramos. Tatiana, com esse sorrisão, com esse cabelo azul, a professora do cabelo azul, né? E nós temos conversado, eu fiz um convite a ela e prontamente ela disse, claro que vou. E eu estou bem feliz, né, porque ela está aqui, contribuindo com esses temas de grande interesse para a nossa comunidade da área da educação, para os professores, para os alunos, para os pais, familiares e a todos vocês. E a gente conversou tanta coisa do que poderíamos falar. E eu disse, Tatiana, você é multifuncional, né? E vamos falar sobre um olhar da professora Tatiana sobre a escola, sobre a vida e também as culturas indígenas. Vocês vão ver que essa mulher aí tem uma vasta bagagem de conhecimentos. Professora, quem é a Tatiana que está hoje aqui comigo, nesse momento? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, assim, fiquei super feliz mesmo de fazer parte disso, de contar um pouquinho, né, até a gente estava conversando um pouco antes sobre a gente materializar essas coisas, né, deixar isso para algum momento, talvez a gente nem esteja mais aqui, né, correto, daqui a um tempo, e daqui a gente tem esse material para as pessoas verem, enfim, para ser auxílio de alguma forma nessa busca, né, do conhecimento aí, que nunca é demais. A gente nasce e vai embora daqui aprendendo, né? A gente não para de aprender em nenhum momento. Então, gratidão. E aí, o que eu falo da Tatiana que está aqui na tua frente hoje? Tem uma caminhada, e eu tenho 43 anos, né? Tem uma caminhada de vários acontecimentos no decorrer da vida que me construíram a mulher que eu sou hoje, né? A mulher, mãe, educadora. E a educadora é um pouco mais recente, né? Eu entrei na universidade aos 35 anos. Puxa vida, aos 35 anos? Aos 35 anos. Viu? Nunca é tarde, pessoal. Não, gente, não é tarde. A gente descobre universos infinitos, assim. Então, essa é uma das minhas histórias, né? Das vivências que eu tenho para contar. E é muito legal, assim, poder entender que a gente aprende todos os dias. E aprende sempre com a gente mesmo, com outras pessoas o tempo todo, né? E eu sou essa pessoa que gosta de aprender, que gosta de conversar, que gosta de ouvir histórias de todas as pessoas possíveis. Quanto mais diversidade, mais a gente aprende. Ouvir a fala das pessoas mesmo, dos lugares de onde elas falam, né? A gente estava ouvindo aqui um pouco antes sobre questões raciais e tudo mais. E isso só traz aprendizado. Só que tem uma das coisas que eu penso muito sobre é que a gente precisa estar aberto, né? Sim. Se a gente não estiver aberto para ouvir, para entender que a gente está em constante aprendizado, aí de fato a gente vai ouvir as coisas de uma forma limitada, né? O conhecimento vai ser limitado. Então essa mulher que está aqui hoje é essa mulher que sempre busca aprender, ouvir as pessoas. O afeto é uma das coisas que mais me movem, né? Para tudo que eu faço, dessas múltiplas funções aí, o afeto é o que mais me move mesmo. Então, que bom, professora. E hoje a senhora atua como professora em qual colégio? Hoje eu sou professora de artes no Colégio IPEC. Ai, que bom. Quero falar um pouco sobre isso também, da felicidade que eu tenho encontrado nessa escola especificamente. Eu converso, né, com os meus colegas, tenho vários colegas que são educadores. E eu sempre coloco o Colégio IPEC como um exemplo, assim. Óbvio que a gente tem muitas coisas na educação para melhorar sempre, né? Mas dos lugares que eu já trabalhei, que eu já fui docente, eu sempre falo que o aprendizado é uma troca, né? A gente aprende e ensina ao mesmo tempo. Sim. A gente não só ensina, né? A gente tem
esse olhar também de que a gente está aprendendo com os alunos o tempo Correto. todo. E ali no IPEC eu tenho me encontrado Que enquanto bom. professora, assim, então tem sido muito Ficamos positiva a minha experiência mesmo. muito felizes. Recentemente nós fomos a um museu, na verdade uma exposição, né? E eu acompanhei os alunos e a professora, e trocamos várias ideias. Muito obrigada, professora, né, por também nos ouvir, né? E ouvir nossos anseios. Então, assim, além de ser uma professora da nossa escola, né, estamos partilhando, né, há pouco tempo, né, Sim. de uma amizade. Eu sinto, assim, algo muito bom, né? Que bom. E não são com todas as pessoas que eu consigo ter, assim, porque eu sou, às vezes, tô lá na escola, todo mundo me conhece, mas às vezes eu não tenho, assim, uma afinidade, né? E a Tati, desde que ela chegou, assim, a gente sentiu, assim, algo bom, né? Que a gente precisa conversar mais. Tanto que eu falei para ela, assim, olha, nós precisamos nas férias nos encontrar para bater Sim. papo, para conversar. Porque é Precisamos. muito gostoso, porque a gente partilha de várias ideias que são muito Semelhantes, né? próximas e semelhantes. Então, eu queria que você me falasse agora quem é a Tati aluna. Você é aluna, Tati? Eu sou aluna também, sou professora de manhã, terapeuta integrativa à tarde e aluna à noite. E Né? que curso que você faz? Eu agora estou fazendo, eu sou formada em artes, né, Correto. pela Universidade Federal do Paraná, e já na sequência entrei em geografia. Eu queria dar continuidade no meu projeto de pesquisa, que é com culturas indígenas, né? E aí geografia me pareceu muito próximo. Apropriado, né? Isso, Aham. porque a gente fala muito de geografia material, mas a geografia política ela é essencial para a gente também, E né? qual é o título da sua pesquisa nessa especialização? O título da minha pesquisa é O Afeto como Meio para Ensinar Culturas Indígenas nas Escolas. Ou seja, trazer a cultura indígena para dentro da Isso. escola. E onde que seria essa questão do afeto? O afeto, porque eu vou contar Eu uma quero, história... quero entender, tá? Vou contar uma história rapidinho. Algumas, só pra gente entender como que a gente aprende. A gente aprende mais fácil se a gente for obrigado a aprender aquilo, ou a gente aprende mais fácil por meio da afetividade, com uma pessoa que te ouve mais, que compreende, por exemplo, o seu caminho, até onde você conhece determinada coisa. Qual é o teu conhecimento sobre esse assunto? Correto. São conversas, não imposições. Sim. E o afeto, o olhar afetivo do professor, especificamente, vem nesse ponto, Nesse né? ponto. De você compreender de onde vem o seu aluno, de que lugar ele fala, para que a gente compreenda da onde a gente vai partir, né? Sim. Essa conversa sobre Sim. conhecimento, né? E aí, uma das coisas, eu vou contar rapidinho por que eu estudo isso e por que eu coloquei o título nessa Correto. pesquisa. aham. Uma vez, eu já faço parte da universidade já tem um tempo, né? Eu faço parte, inclusive, do Núcleo de Diversidade da Universidade Federal do Paraná. E lá eu conheci pessoas indígenas na universidade. Eu não Correta. sabia que existia, inclusive, que existiam formas de falar corretas. Eu fui conhecer isso tudo depois dos 35 anos, né, em projetos de extensão dentro da universidade. E aí eu conheci uma das minhas melhores amigas, que é a Nanko Itá, que é do povo Caingangue. E ela me ensina até hoje, lindamente, coisas assim que eu levo para a vida. E a pesquisa passou a ser parte da minha vida Ela mesmo, foi convidada, né, para estar na escola? Foi esta? Não foi essa, foi a Juliana Querechu. Foi a Juliana, né? Isso, a Juliana Querechu tá mais perto, né? sim. A Nã tá lá perto de Londrina, tá lá no mais norte longe, do verdade. estado. Perto de Apucarana, né? Isso, Aham. exatamente. E aí ela chama Terra Indígena Apucaraninha, o lugar que eles moram sim, lá. aham. E aí eu conheci eles lá e uma vez eu sempre entendi no decorrer dessa trajetória que a gente, por exemplo, eu vi aqui pessoas nos seus lugares de fala, né? A gente fala um pouco sobre lugar de fala, algumas pessoas entendem de forma equivocada, mas a gente, para falar de racismo, por exemplo, eu preciso entender o que é isso, né? Eu preciso ou ter sofrido ou ter compreendido isso de uma forma que me faça ter empatia, pelo menos assunto, pelo tema. Isso. Né? E causas indígenas. Como que a gente trata culturas indígenas, né? Eu vou falar sobre... uma pessoa branca que fui conhecer culturas diversas, por exemplo, aos 35 anos de idade, ou eu posso trazer uma pessoa indígena para falar sobre a cultura dela?
que são múltiplas. A gente tem mais de 305 povos indígenas no Brasil. Por isso que a gente chama culturas indígenas, né? Porque são cada uma com a sua cultura, a sua diversidade específica, a sua língua, a sua forma de se colocar socialmente e tudo mais. E aí eu fiz, durante a graduação de artes, um projeto numa escola pública lá em Matinhos. E eu levei um amigo meu, que é Bacairi, que é do Mato Grosso, do povo Bacairi, né, que é ali na região do Mato Grosso, que ele estudava aqui, na universidade aqui do litoral, no campus, né? E aí eu convidei, ele foi prontamente, e as crianças, assim, a gente juntou 5º e 6º ano. Correto. Várias turmas, imaginem numa sala só, né? Várias crianças e tudo mais, foi um pouco caótico, assim, no início. E aí, quando ele chega, eles já sabiam que a gente ia tratar da temática indígena, quando ele chega, ele leva o notebook dele para poder fazer as apresentações. Sim, E aí ele abriu esse notebook e todo mundo começou, mas índio usa notebook? Né? Olha lá o índio usando o notebook. Então tinha muito isso, essa parte, assim, né? Foi bem complexo. Ele muito calmo, muito tranquilo, ouvindo as crianças gritando e as professoras pedindo, por favor, silêncio e tal, e ninguém conseguia se organizar para ele começar a fala. Ele silenciou e ele começou a falar num tom muito baixo, porque eles falam, né, mais baixo, assim, eles são muito educados. E aí ele começou a falar para as crianças que estavam próximas, que estavam ouvindo ele assim: na aldeia que eu moro, vocês seriam tratados hoje com honra, porque vocês seriam os convidados. E aí, automaticamente, todo mundo silenciou. E ele começou a explicar como as crianças indígenas... qual é a educação dessas crianças, né? Como que elas se organizam entre elas e tal. Quando um adulto começa a falar, automaticamente as crianças silenciam. E não precisa que alguém fale sobre isso, não precisa que alguém chame a atenção deles para isso, né? Já é cultural. Né? Assim como a gente tem várias questões culturais, eles também têm. E aí eu entendi nesse momento que o afeto era uma forma era um método de ensinar. De conseguir trazer isso, trazer para próximo dele, ele trouxe para próximo dele. E conseguir fazer isso, né? De conseguir sem gritar, sem chamar atenção, com uma fala muito mansa, e tem vários autores indígenas que trazem essa temática falando dessa coisa afetiva, a gente não é desligado, né? Não é uma pessoa na escola, uma pessoa em casa, somos seres humanos. Correto. Né? A gente se desenvolve afetivamente com a nossa família e tudo mais. E aí eles carregam muito forte isso com eles, né? Esse é um dos meus maiores aprendizados com eles, especificamente. E você desenvolve... E aí eu trago essas possibilidades. Então, como que eu faço? Por exemplo, no IPEC, o que eu fiz? Isso, lá no Abril Indígena, né? Isso começou em 2016, tá? Esse projeto, ele inicia em 2015, mas em 2016 é a primeira aplicação. Correto. Então, aí eu fiz a mesma metodologia, eu usei no IPEC, né? O que a gente fez? A gente reuniu as crianças, a gente até fez uma programação Abril Indígena IPEC, né? Foi bem legal, porque não são todas as escolas que disponibilizam esses espaços. Então, a gente tratou dessa temática durante 3 semanas. Na 4ª semana, eu convidei a Juliana Querechu para poder fazer uma fala lá pra gente. Até no dia, infelizmente, ela ficou doente. Acabou indo o esposo dela, né? Correto. Que é o vice-cacique da aldeia, que é ali na Ilha da Cotinga. Correto. Tem 2 aldeias ali na Ilha da Cotinga, né? E aí ele fez a fala. E os alunos faziam as perguntas. Como que é a tua cultura assim? Porque uma coisa é eu falar sobre. Outra coisa é eles verem a pessoa. Então, isso é o afetar, não é o carinho. Às vezes a gente confunde, né? A palavra afeto com carinho físico, né? É afetivo. O afeto é o respeito mesmo. É a fala, é a compreensão. E aí foi super positivo. Assim, eles não imaginavam, né? Que tinha, por exemplo, tinha aluno que não sabia que tinha povos indígenas próximos. Imaginava que só tinha na Amazônia, por exemplo. E a gente tem no Brasil inteiro, né? Infelizmente, né? Muitos estão limitados apenas a assistir alguma coisa ali na televisão. Exatamente. E se limita àquilo, né? E eu fico bem contente porque nossa escola está bem aberta, né? Sim, a esses diálogos, ensinando de formas diferentes. Lembro que você também foi a Curitiba, no museu, né, do Oscar Niemeyer, que também tinha uma parte que retratava, né? Isso, tinha uma cultura, exposição uma exposição. Né? Tudo isso vai fazer parte do conhecimento deles, né? E só engrandece o aprendizado, a cultura. Sim. E faz com que o aluno tenha mais vontade de aprender. E está sendo muito gostoso, né? Aprender. Eu gostaria de ser aluna agora.
desenvolve também o respeito mútuo, né? Sim, Quando a gente sim. conhece outras culturas, a gente vai desenvolvendo outros conhecimentos Outros também, olhares, né? Outros né? olhares, que é essa parte da diversidade que a gente sempre retoma. Sim. E se a gente sempre falar sobre isso na escola desde cedo, né? Quanto mais cedo, Sim. melhor, né? E uma coisa que eu estava lembrando, né, bem nesse período de abril, é aquela questão assim dos termos, né? Índio e Isso. indígena. E aí eu sou da área de línguas, né? Aham. Da área de linguística. E nós sabemos que índio é um termo pejorativo. Aham. E na época eu fiquei pesquisando e descobri que eles usando esse termo índio, entre eles sabem do que eles estão falando porque significa a resistência deles. Exatamente. Agora, nós não podemos usar. Né? Então, nós Exatamente. temos que usar o termo indígena porque ele vai indicar a origem. Exato. Vai indicar o que está ali com ele. E outra coisa também que eu me lembrei, você falou agora da questão do... estava usando o computador. Aham. Mas sim, eles evoluíram também. Só que muitas vezes as pessoas imaginam assim, porque mora numa aldeia, porque é indígena, não vai usar um celular. Sim, não usa tecnologia, Não usa tecnologia. Né? Ou então deixa de ser índio porque está usando não a tecnologia, deixa de ser. né? Eles preservam a cultura. Sim. Preservam a cultura oral, preservam a cultura do sagrado. Exato. E uma infinidade de coisas que são muito lindas. E que a gente precisa aprender bastante. Precisamos com eles aprender também, para né? repassar para os nossos alunos, porque Sim. senão, ele está com o celular, então ele não é indígena. Ele continua indígena, porque ele está honrando ali a Sim. ancestralidade dele, Exato. está honrando as origens dele. Mas que bom, professora, tem tanta coisa para te perguntar que eu acho que vai longe isso aqui. Vamos lá. Daí, então, você me falou, você é uma professora, você é aluna também, é pesquisadora. Também. E aí, você é terapeuta. Também. Você poderia falar um pouquinho como funciona, como que você trabalha? É possível ser professora e ser terapeuta? Eu acho que todo professor tinha que ser terapeuta. Eu já acho que todo professor tinha que fazer terapia. Não, terapia eu converso com os meus alunos, inclusive quem estiver vendo vai lembrar que eu falo que terapia é fundamental para qualquer ser humano, gente. Isso independente de... As pessoas ligam muito a terapia como como se eu tivesse doente, como se eu tivesse que tratar alguma doença. E, na verdade, a gente tem muitas coisas para lidar no decorrer da nossa vida, né? E a terapia é fundamental. No meu caso, especificamente, eu sou terapeuta integrativa. O que é um terapeuta integrativo? Terapeuta integrativo é justamente a palavra integrar, né? A gente, por exemplo, tem pessoas que precisam lá do médico da medicina tradicional e a gente cura o corpo na medicina tradicional, Correto. né? A terapia integrativa é aquela que algumas pessoas ainda chamam de terapia holística, né? Que tem algumas vertentes lá, tem muito da medicina chinesa, de coisas mais naturais, né? Usam-se ervas, Isso, usam produtos ervas, naturais. usam óleos essenciais, usam cristais, por exemplo. Sim. E aí, no meu caso especificamente, eu sou terapeuta reikiana, né? O reiki é uma terapia integrativa que é aprovada pelo SUS, né? Inclusive existe em hospitais, principalmente hospitais oncológicos. Sim. É uma técnica de energia pelas mãos, uma técnica de cura, né? De energia pelas mãos. E para centrar os pontos de equilíbrio que todo ser humano tem. São 7 pontos principais de Correto. energia, né? E o reiki, ele reequilibra esses pontos energéticos na pessoa. E eu trabalho com isso. Então, de manhã eu dou aula. Se eu não fosse reikiana, provavelmente eu não daria conta de ser professora, porque eu preciso me realinhar todo dia. Não, eu sei que hoje eu já preciso de terapia, de fazer a terapia, porque você vai acumulando, né, tantas Exato. funções e chega um momento assim que não tem como, o estresse bate, né? Exatamente. E é necessário, e a gente vê como é importante, né? Tanto para as crianças, para os idosos, Sim. né? Pra Mas todo que bom, mundo é bom. professora. Pausa, que eu acho que você vai... Chegou? Não, é que eu vi você... Então, professora, com base no tema, né, da sua pesquisa, o que você pretende? A que lugar você pretende chegar? Ou a quem você pretende atingir? Porque é uma pesquisa muito interessante. Então, eu tenho algumas ideias, né? A gente Sim. vai pesquisando e não pode ficar só com a gente, né? A gente Correto. tem que difundir. De alguma forma, eu já devolvo isso para os meus alunos Correto, mesmo, né? Para os nossos alunos, Sim. né? E
Mas uma das coisas que eu gostaria de fazer é desenvolver um material didático mesmo para professores. Tenho pensado bastante nessa ideia de formação docente mesmo. Sim. Porque o que eu mais sinto assim, dificuldade dos colegas em geral, e muitos amigos também veem as minhas publicações no Instagram e tudo mais, quando a gente faz lá alguma coisa diferente na escola, né? Eles vêm perguntar, mas por que você não faz um curso e tal? Porque a gente não tem nem noção de como pesquisa sobre isso, né? E isso é uma coisa bem legal para a gente conversar também, porque às vezes as pessoas não têm a ideia de por onde começa. E aí o meu pensamento é desenvolver, né, esse material em algum momento, ou talvez videoaulas, alguma coisa nesse sentido, para trazer essa temática para quem vai ensinar, né? Para quem, para já partir. Até a gente estava ouvindo, né, a pessoa anterior que estava. Sim, a professora Edicélia. Isso, a professora Edicélia, que falando disso, que não tem respaldo. Na faculdade não falava sobre, não tem a temática adequada, não traz o tema de forma adequada, né? Mas a gente, como professor, todo professor é pesquisador, gente. Não tem como não ser. Não tem como fugir disso, né? Não tem como não ser. É necessário ter aprofundamento, né? Porque às vezes você recebe algo muito superficial. Exato. E acaba passando só o superficial para o aluno. Exatamente. Mas o professor tem que pesquisar. Ele Precisa. tem que ir além. Exato. Né? E inovar também, porque as coisas vão modificando, vão se transformando, outros materiais vão surgindo, e a gente tem que estar ali disposto, né, a melhorar também, né, a aprender outras coisas e tudo mais. E aí a ideia é fazer, de fato, esse material, né, e aí provavelmente, não sei daqui quanto tempo, mas penso muito em escrever um livro sobre essas vivências na aldeia especificamente, né, que são as que mais me transformaram enquanto educadora mesmo, né, porque vivenciar lá com eles é diferente da gente ler um livro, de ver uma palestra. A vivência é diversa, né, ela traz muito conhecimento. Sim, você esteve num projeto desses recentemente, numa aldeia, né? Na verdade, eu tenho esses meus amigos que são caingangue, que são lá da terra indígena Pucaraninha, né? Lá do norte do Paraná. Eu vou pra lá pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Ah, sim, Porque é o lugar que eu até brinco, né? Que eu vou pra lá pra me limpar. De tão paz, de estar com a natureza, assim. Isso. E interessante porque os povos indígenas, né? Nós acabamos deixando de lado muito dessa cultura, mas os povos indígenas, eles buscam muito, né, a natureza. Eu estava vendo até as crianças usam os próprios elementos da natureza para pintar, para fazer as suas artes, né, para fazer as artes. Então, assim, é muito lindo de ver. E a gente, com essa questão muito capitalista, né, a gente acaba deixando de lado, a gente acaba se esquecendo, né? A gente vai se desligando da natureza. E o quanto é importante, né? Preservar, cuidar. E a gente poderia até entrar em assuntos políticos agora, senão vai muito longe. Vai muito longe, mas eu estava pensando nesses dias em relação ao ar, né? O indígena, ele considera... O indígena não, nós seres humanos, todos os brasileiros, todo mundo. Nós sabemos que o ar é o ar não tem dono, né? E agora, na concepção indígena, mais ainda, o ar é nosso, o ar... E, de repente, nós temos visto algumas questões no Brasil, né? Interessante, assim, principalmente na questão indígena, da valorização do ambiente, da valorização do ar. O ar é nosso, o ar tem que ser puro, né? O ar da mata é um ar puro. Professora, e agora me surgiu uma interrogação. Será que tem alguém querendo comprar o ar puro? Gente, tem várias coisas que acontecem que a gente nem imagina. Uma das coisas, por exemplo, o que existe hoje, né? Tem até quem é do meio jurídico vai poder explicar melhor do que eu essa parte, mas existem empresas no planeta que elas precisam, tem lá as leis determinadas e tal de cada país sobre a parte do meio ambiente, né? Que é uma das coisas que a gente não consegue evoluir, porque os países não entram em consenso, e é que, como você falou, né, Selma, o ar é nosso. O ar em é algum nosso, momento, se a gente não cuidar, o planeta vai sucumbir. Os povos indígenas, eles tratam muito disso, porque eles falam que eles são os cuidadores da floresta. Da natureza. Só que eles não cuidam para eles. Eles cuidam pra gente. Para todas as gerações. Para todo mundo. Se eles não estivessem mais lá, a gente não teria mais floresta. Sim. Por quê? Porque a gente vai, além de desmatar a floresta, a gente tem essas possibilidades agora, tem formas, né, específicas da gente comprar locais específicos de floresta para manter em pé.
Então não Tem, estou... tem nome Sim. específico para isso, inclusive, que você compra essas áreas Sim. e deixa lá. E daí pra o não indígena mexer. que está lá vai para onde? Então, mas essas áreas, por exemplo, elas não têm povos indígenas não tem nesses povos. lugares. Sim. Mas o que acontece hoje, por exemplo, e aí a gente vai entrar, querendo ou não, numa área política, mas a gente precisa entender que o agronegócio ele também tem que ter limitação. Sim. Os maiores conflitos que a gente tem hoje sobre povos indígenas é em relação ao agronegócio. Porque eles querem ocupar uma área que eles dizem que não é produtiva, por exemplo. Sim. Agora, gente, da onde vem o ar? Eu converso isso com vocês lembram disso. De onde vem o ar? Da árvore. Se não tiver água, não tem árvore, não tem ar. Certo? Se a gente derrubar tudo, a gente está vivendo exatamente isso agora, né? Essa desarmonia, esse desequilíbrio clínico que está lá no meio do Brasil, está super quente e aqui está super frio, chovendo um monte. E quando deveria estar chovendo lá e não está. Então, tudo isso, os povos indígenas já estão avisando há muito tempo. Há muito tempo. Eles falam sobre isso e a gente não ouve. Então, essa parte a gente precisa aprender com eles. E precisa resgatar esse conhecimento, e quando eu tô né? lá, por exemplo, eu vejo que não tem essa dissociação. A gente fala assim, quando a gente vai passear, a gente vai para o campo ou vai para a praia. Eu vou lá, né, entrar em contato com a natureza. Eu aprendo com eles que a natureza é o todo. Inclusive, quando a gente está aqui. Isso aqui é natureza também, Sim. né? E aí, lá, obviamente, eles têm um respeito muito maior. Eles não saem desmatando qualquer lugar. Até para plantar, por exemplo, a horta, as coisas. Tem o seu lugar específico. O seu tempo específico de fazer as coisas. Tudo com muito respeito. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi com os caingangue, especificamente, é quando eles vão entrar na mata para ir tirar algum item, para poder fazer alguma coisa que eles precisam. Eles pedem sempre licença. Para entrar na mata. Porque eles entendem como se fosse uma pessoa, um indivíduo, sabe? Que se eles não pedem licença, eles estão invadindo. Assim como eu peço licença para entrar na sua casa, por exemplo, sabe? E aí, é uma visão muito diferente mesmo do que a gente está acostumado. A gente só consome, a gente não pensa de onde vem. E isso a gente aprende muito com eles. Tem muita coisa pra gente aprender. Indígena. Muitas. Mas muitas que bom. coisas. Estou gostando muito de ouvir isso. Muito bom. E daí me surgiu uma outra pergunta, né? Por que será que alguns, né, cheios da grana, capitalistas, querem tanto para eles essas terras? E por que eles vão lá e agridem, vamos supor, o líder deles, o líder dos indígenas? Eu ouço histórias e vejo amigos meus passando por isso, de invasão dos locais, né? É como se você tivesse dentro da sua casa, as pessoas entrassem ali e falassem que agora não é mais seu. Né? Agora é meu, porque aqui a terra produz mais, por exemplo. Então, por exemplo, ele se acha o dono, mas tem alguém ali. Exato. Tá? Assim como a gente se a gente for falar desde a da histórica do Brasil, né? Tinha gente aqui. Sim. Né? Existiam pessoas aqui. O Brasil não foi descoberto. A gente sempre fala isso, é importante a gente ressaltar, né? O Brasil não foi descoberto. Os portugueses chegaram aqui e começaram a colocar a cultura deles como se fosse a única verdadeira. Correto. Inclusive, a gente perdeu, a gente tinha mais de 1000 povos indígenas no Brasil durante esse período, né? Hoje a gente tem 305, né? Então, quantas pessoas foram mortas nessa história toda e ainda continuam sendo mortos até hoje, gente. Não é uma coisa histórica do passado. As pessoas ainda passam por isso hoje. Porque talvez na cabeça, na ideia desse outro que se acha superior, eu acabando com o líder, eu matando o líder, eu vou acabar com todos. E na verdade, assim, eles são resistentes, né? São porque eles são comunidade. Eles são comunidade. Eles não vivem sozinhos. Eles aprenderam isso. A gente se perdeu disso em algum momento. A gente não a nossa sociedade, ela é ensinada a gente competir com o outro. Sempre, né? E os povos indígenas é o contrário. Eu preciso do auxílio do outro para poder evoluir enquanto ser, sabe? Você falando que eles vivem em comunidade, eu me lembrei de uma visita que nós fizemos com alunos lá na Ilha da Cotinga, e nós levamos alimentos ou roupas, algumas coisas assim. Chegando lá,
alguns alunos disseram, eu quero dar isso aqui para aquele ali, eu quero dar isso aqui para aquele outro. E aí a moça que estava responsável, né, falou, não, vocês nos dão tudo aqui e eles vão dividir entre eles. Exatamente. Não é eu que escolho o que eu quero dar e para quem eu quero dar. Exatamente. E aquilo ali me marcou bastante, né? Falei, poxa vida, né? Às vezes nós somos tão apegados até ao que nós vamos dar, nós não queremos nos apegar, entendeu? Aí eu vou dar isso aqui, mas eu vou dar a gente determina, você. Né, para quem é. Não. Ela falou, não, fica aqui e entre eles. Ela vai ver para quem, se faltar para um, ela dá. Exatamente. Se faltar para outro. Então, assim, é uma lição, né, que a gente aprende. Professora Tatiana, muito bom ouvir sobre a cultura indígena, esse seu olhar sobre a cultura indígena, que os nossos alunos, né, possam também buscar esse aprimoramento, esse conhecimento. Eu sei que vocês têm os momentos de vocês de lazer, mas tire assim um momentinho da semana, um momentinho do dia, para você falar, olha, esse meu momento é para eu pesquisar um assunto que me interessa. Não só os assuntos que os professores cobram para uma avaliação, né? Eu vou ter um foco agora essa semana em estudar a cultura indígena. Marca lá na tua agenda. Isso é tão bom, porque vai ser um momento de crescimento para você. E olha, essa dica que eu estou dando para vocês, eu estou fazendo, sabe? Porque eu fui viajar recentemente para Curitiba e nessa viagem eu estava conversando com uma professora, que inclusive ela é professora do Colégio PEC, é terapeuta. Ela me disse, Selma, organize um horário para isso. E eu estou conseguindo fazer, gente. Ai, que bom. Né? Então, fico bem feliz porque a nossa conversa teve um bom efeito, efeito positivo. Uma resolução ali. Mas, Tati, nós ficaríamos uma semana conversando aqui. E vamos à continuidade do seu olhar, né? Você já falou sobre a vida, sobre a escola, sobre as culturas indígenas. E eu vou abordar aqui, né, na questão da vida ali. Você também é uma mulher empreendedora. E qual é o seu empreendimento e o que te leva a ser também uma mulher empreendedora? Então, eu tenho, na verdade, hoje eu tenho 2 empreendimentos, né? Sim, eu iniciei um faz pouquinho tempo, agora no dia 7 de setembro, Correto. A gente inaugurou uma esfirraria lá em Matinhos. Sim. Inclusive, gente, vamos lá na esfirraria. A melhor esfirra aberta do litoral do Paraná. Inclusive, para quem tem intolerância à lactose, pessoas veganas, tem comida para vocês Onde também. fica, professora? Fica lá na Rua das Sereias 55, bem no centro de Matinhos. Bem no centro de pertinho Matinhos. do Pico de Matinhos. Ótimo, estaremos lá. Podem nos aguardar lá. E aí tem eu sempre tive uma coisa com comida, né? Eu amo cozinhar desde criança. Aprendi a cozinhar desde muito novinha, assim. Minha mãe tinha que trabalhar e a gente tinha que se virar. E aí eu já peguei gosto. E eu já fazia os bolos da família já há muito tempo. E aí, bolos de casamento, enfim, já desde que eu tinha acho que uns 14 anos, mais ou menos, eu já fazia os bolinhos. E aí, de tanto fazer para os amigos e as pessoas comerem, nossa, que diferente, que gostoso e tal, faz para mim. Aí as pessoas, o que eu fazia no começo? As pessoas compravam os itens, eu fazia os bolos, e aí sempre dava de presente para as pessoas, né? E aí eu estava dando aula em 2020, na pandemia, e acabei saindo da escola que eu estava trabalhando. Lá em Guaratuba era a escola. E aí eu resolvi, eu falei, a gente teve algumas questões assim que me deixaram bem chateada em relação à educação e tal, que são visões diferentes, né? A minha visão nunca vai ser comercial para a educação, né? E aí no meio disso eu falei, eu não quero mais dar aula, eu tinha desistido de dar aula, né? E aí eu não quero mais dar aula, o que eu vou fazer? Aí, todo mundo que conhece, né, já pede tal, a comida e tudo mais. Eu resolvi falar, quer saber? De tanto todo mundo pedir, vou fazer. Eu tenho um Instagram, né, que chama Das Deusas Comidas com Afeto. E aí eu criei essa página e comecei a fazer bolinhos por encomenda. Comidas diferentes de quando as pessoas querem comer, uma comida adequada e tal, feita com afeto, que tudo que eu coloco, tudo que é na minha vida tem que ter o afeto no meio, né? E aí eu sempre falo que é a comida afetiva, que é aquela comida feita com carinho, com os ingredientes escolhidos, né, com qualidade. Tudo que eu posso usar de orgânico e agroecológico eu uso, de pessoas que são produtores locais, de Morretes, do litoral do Paraná. Então eu também penso nessa parte, né? Correto. De colaborar com todos. A gente, que é a parte colaborativa que eu aprendi com os povos indígenas, né? É bom também colocar uma foto, né? Para mostrar esse seu trabalho, né, lá do seu Instagram, colocar a página do Instagram. Tá. Muito bom, professora. Olha, a esfirraria, vamos lá conhecer. Olha, professora, antes de eu ir para o último tema,
que tá me martelando aqui, porque a senhora é uma pessoa, assim, bem polivalente. Aí agora, nessa sua conversa, eu me lembrei de uma pergunta que eu queria fazer. Porque a escola, ela é desafiadora, né? A educação é desafiadora. Você tem alguma experiência, assim, que deu vontade de você falar, não volto mais, e você voltou? Eu gostaria que você contasse, antes de ir para a última questão. Tá bom. Não, assim, todo dia é exagero, né? Sim. Mas a gente passa por desafios, assim, eu tenho tentado conversar também com os alunos, assim, no geral, para eu entender o que acontece, né? Eu acho que a pós-pandemia trouxe várias questões para da gente não assimilar locais, por exemplo. Como que eu me comporto em determinados locais, né? A gente ficou muito tempo preso em casa, depois quis fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu noto isso, que tem essa diferença, assim, de ou a gente é muito apático em determinados ambientes, sim, ou é ativo demais, que é o que eu tenho visto na escola, né? E aí, lógico que tem momentos da escola que a gente quer, se sente desrespeitado mesmo, sim, né? A gente tem tanta coisa que a gente quer trabalhar, trazer conhecimento, aprender junto também, porque eu aprendo com eles, sim, a todo momento. E aí tem vezes que é como se essa porta fosse fechada. E aí você sabe? Sentiu isso eu recentemente? Teve alguma experiência assim, professora? Recentemente eu tive uma experiência... Pode contar para nós? Eu acho que sim. Não Conta, vou falar então, nomes, professora, mas vou contar a experiência. Estava eu lá, né, numa determinada turma. Se eu não me engano, era alguma coisa com revisão. Eu não lembro exatamente qual era a temática, mas era uma coisa que... A gente só tem 2 aulas por semana de artes, né? Eu sempre converso isso com os alunos, inclusive, que o IPEC ele tem essa diferenciação, assim, né? De manter o artes no ensino médio. E temos até o ateliê, onde eles podem... Exatamente. O ateliê é incomparável, gente. Sim. Mas, né, mais de uma vez, já repeti também que o ateliê é incomparável. A gente não tem os materiais acessíveis da forma como a gente tem pra gente poder... Tanto sim, é que a gente já criou coisas lindíssimas, sim, né? Vamos fazer uma exposição futuramente. Até colocar umas fotos aqui de algumas coisas que a gente já desenvolveu no ateliê por conta de ter esse espaço, essa oportunidade. E aí tava eu lá tentando iniciar uma aula e aí um grupo de alunos resolveu fazer uma turma, virou de costas para mim na aula e começou a jogar baralho durante a aula. Foram preparados para desafiar esse dia, então, hein? E aí eu fico, às vezes eu tento entender qual é o objetivo, sabe? Eu tento sempre pensar no que a pessoa está querendo trazer para mim, para ver o que eu consigo auxiliar nesse aspecto. E é interessante, né? Porque às vezes existem as regras, né? Do que pode, de que tipo de materiais pode trazer para a escola. Só que o adolescente, ele é desafiador. E às vezes ele leva e você às vezes não vê. Eu já percebi assim, tem coisas que... Opa, eu percebi agora. Eles gostam desse desafio, eles gostam de quebrar as regras. E como que você fez para você? Parte positiva. E daí eu gostaria de saber, porque se fosse comigo na minha época eu dava aula, eu ia ficar muito brava. Eu já ia falar, vão direto para coordenação, sabe? Eu ia fazer isso, sabe? Mas eu sei que você já usou uma outra estratégia. Sim. Como que você fez? Foi engraçado, assim, porque quando eu vi, eu falei, eu pensei comigo, falei, não é possível que eu esteja vendo isso, né? Assim, isso não está acontecendo. Mas estava acontecendo, gente, é real. Até depois que aconteceu isso, eu mandei mensagem para algumas amigas professoras para contar o que estava acontecendo, né? Só que aí, ao invés de brigar e tal, eu achei aquilo tão fora... do contexto. Tão fora do contexto e tão desrespeitoso, porque eu sempre falo isso para os alunos. Eu não estou hierarquicamente em nenhum lugar superior. Eu estou exatamente no mesmo lugar que eles. A diferença é que eu estudei um pouquinho mais. Sim. E aí é que eu me preparo para poder levar aquelas temáticas para aquela turma, né? Para aquela, enfim, para quem precisar. Essa é a única diferença. Eu não sou mais ou melhor ou nada do gênero. Portanto, entendo que todo mundo precisa se tratar com respeito, né? E de qualquer forma, ali estou trabalhando, não estou ali, né? E eles também precisam ter a função dele, cumprir a função deles socialmente, gente. Isso a sala de aula é um recorte da sociedade. Sim. Né? Ela não é diferente do que a gente vai vivenciar na vida. Eu escuto muitos alunos reclamando, muitas vezes que é muito difícil, muitas coisas e tal. Mas a vida é assim, gente. Quanto mais cedo a gente aprender a lidar com as diversidades, com os reveses, com as coisas que não são muito positivas, melhor a gente vai ser enquanto ser humano, né? E aí, no meio disso tudo, eu peguei o celular e falei, não, gente, espera aí só um pouquinho, quero tirar foto.
Porque eu vou mandar pro meu marido, porque ele não vai acreditar quando eu contar. Essa foi a parte engraçada, né? E aí, na hora, todo mundo, não, porque daí a foto... Mas a foto é a prova. É a como... prova de que... Mas assim, eu juro, eu não ia mandar pra coordenação, porque eu achei aquilo tão fora, sabe? Que eu não ia mandar mesmo. Eu ia tirar uma foto pra mostrar para as pessoas, gente, olha o que os meus alunos estavam fazendo durante a aula. Será que... E aí eles já se reorganizaram, só que naquela hora eu senti diferente. Inclusive, escrevi um textão sobre isso. Tá lá no meu Instagram, até falando sobre esse dia que eu pensei em desistir. E aí, a sorte... Nesse dia, a Cíntia não estava bem de saúde, só estava a Jéssica. Sim. E aí, eu chamei ela eu mandei uma mensagem. Falei, Jéssica, vem aqui. Porque eu ia pegar as minhas coisas e ia embora mesmo, de verdade, naquele dia. Porque eu achei, assim, muita falta, né? De senso, assim. A Jéssica, obviamente, estava super ocupada. Não conseguiu, nem olhou a mensagem. Foi ver bem depois. Tempo. Ainda bem. Né? Ainda bem. Porque daí eu fiquei esperando um tempo e tentando conversar, explicar para eles, né? Falando sobre essa questão humana, do respeito humano com o outro, independente do lugar onde a gente esteja e tudo mais. E aí a Jéssica acabou não vindo e eu dei continuidade na aula. Não ia deixar eles sem fazerem nada e muito menos deixar eles sozinhos, né? E aí a gente começou a apresentação de um trabalho. Quando iniciei a apresentação desse trabalho, que era sobre fotografia documental, agora eles vão saber de quem eu tô falando. Fotografia documental. Fotografia documental. Eu pedi para eles escolherem era a nossa temática da aula, eu pedi para eles escolherem uma foto, né? E para eles explicarem para mim o que aquela foto significava, porque nem sempre a foto precisa ter um descritivo, um texto. Uma legenda. Ela fala por si só. Correto. São imagens muito fortes, né? E aí teve um aluno que começou a apresentação, que ele já fala muito bem, né? Uma pessoa que tem uma fala, assim, excelente, se coloca muito bem. E ele começou a falar sobre as sombras de Hiroshima. Que não sei se vocês sabem, né? Vou explicar rapidinho aqui. Aprendi com ele nesse dia, inclusive, que quando aconteceu a bomba, quando ela explodiu, né? As pessoas foram desintegradas, né? Naquele exato momento da bomba. Tanto que não existem restos nem nada. O que ficou foram as sombras marcadas, porque como a iluminação é muito forte, se tinha alguma coisa fazendo sombra em algum lugar de concreto, por exemplo, marcava naquele lugar. Então a gente tem sombras de pessoas. E ele explicou aquilo de uma forma tão específica, com um conhecimento tão grande, uma forma de falar tão bonita, que no mesmo segundo eu já falei, é para isso que eu tô aqui. Não posso desistir. Não posso desistir, tem que continuar. Então, assim, a gente consegue, sabe? Sim. E aí eu lembro de vários professores do decorrer da minha vida acadêmica também. Faço essa pós-graduação em alternativas para uma nova educação, né? E a gente fala muito dessas questões, assim. É porque nós estamos vivendo hoje com um público adolescente, como você falou, né? De pós-pandemia. Sim. Vivenciando muitas outras situações. Às vezes mas por que eu estou estudando? Sim. Eles têm muitas facilidades, né? Nós sabemos que eles têm muitas facilidades. Então, assim, às vezes tem esses questionamentos. E muitas vezes eles nem entendem que eu estou desrespeitando essa regra aqui. Exatamente. Vou magoar o outro. E é bom trabalhar com eles para que se coloque no lugar do outro. Porque Sim. você é uma professora, mas você também estava aprendendo. E você está ali dando o seu tempo, né? E é o meu trabalho, Sim. né, gente? Assim, eu me disponho, eu saio lá de Matinhos toda manhã para vir mas pra que cá bom que tudo você não mais, chamou né? a coordenação, viu? Ó, pessoal aí que tava com o joguinho de baralho lá na sala, tá? Ela vai me contar depois e a gente vai fazer a cartinha de advertência. Na brincadeira. Mas olha, parabéns até pela atitude, professora, porque são os desafios, né? Sim. Eu lembro que em outras épocas era assim, aluno de boné. Agora as coisas mudaram, antes era né? Não, mas a gente precisa entender Sim, também. Eu entendo essas partes, sabe? Assim, Não, mas foi muito boa a sua postura, porque a gente às vezes se desanima. Meu Deus, mas eu estou aqui, dando o meu tempo, dando o meu melhor, preparei minha aula. E foi bom, e até bom que eles estejam assistindo, que eles vão dizer, poxa vida, né? Aí vocês agora podem marcar num feriado, num fim de semana. Aí a gente joga um baralho, vai lá na casa da professora, Exatamente. vamos passear lá na praia, a gente joga, é legal. E a gente passa lá e come uma esfirra, né? Professora, então agora pra gente encerrar essa conversa, se é que a gente vai conseguir encerrar, né? Como a senhora tem múltiplas funções,
é professora, é terapeuta, aluna, pesquisadora, empreendedora. E eu queria que você me dissesse quem é a borboleta diferente na sua vida? A borboleta diferente é a minha filha. Ah, você é mãe. Eu sou mãe. Então você também é mãe, é professora, pesquisadora, estudante, terapeuta e é mãe. E uma mãe diferente. E é uma mãe diferente e é mãe da borboleta diferente. É isso? É o nome que ela coloca no Instagram, né? O nome dela é Pamela. E ela se denomina assim porque a gente compreende a borboleta como um ser em transformação, né? Sim. E eu sou uma mãe diferente porque eu sou uma mãe atípica. A Pamela é uma mulher com deficiência, né? Ela tem paralisia cerebral, uma mulher de 28 anos que está agora terminando a graduação dela, né? Em linguagem e comunicação também pela Universidade Federal do Paraná. E é o meu maior aprendizado da vida. Ela é a minha maior professora. É difícil falar, né, dessa temática. Tanto é que as pessoas perguntam muito para mim, por que você não vai para essa área da educação especial e tudo mais, né? Mas é porque é a minha vida. Então, é difícil para mim ouvir pessoas, por exemplo, que não vivenciam o que é uma maternidade atípica, falando como que a gente tem que colaborar com as pessoas e tudo mais. Sobre a inclusão, basicamente, né, da pessoa com deficiência nas escolas, né? E a gente vê várias tentativas e tudo mais. Tem escolas que a gente vê que tem uma abertura um pouco maior, mas a gente sempre esbarra no capacitismo e nos... Ai, esqueci a palavra. A gente sempre esbarra nas questões atitudinais, né? Que é a atitude da pessoa em relação à pessoa com deficiência. De se considerar incapaz, de várias questões nesse sentido. Então, eu aprendi com a Pamela a superar aprendo, tudo né? isso. Não, aprendo até hoje, gente. Superar, romper as barreiras. E assim, superar cansar e continuar cansado, né? Porque... Superar os conflitos, né? E... entender as leis, que muitas vezes elas não estão a favor, né? Essa é uma parte elas existem, mas nem todos estão se adequando às leis, né? As leis existem, mas elas não são executadas, né? Então, a gente tem que, às vezes, lembrar pessoas e lugares, especialmente, que existem leis específicas que eles precisam de adequação, né? E essa é uma vida de luta, assim, né? São 28 anos que eu fui mãe na adolescência, né? Eu converso também com os meus alunos para lembrá-los que eles precisam cuidar dessa parte, porque, gente, é um desafio muito grande ser pai e mãe já numa idade razoável. Já é difícil, na adolescência né? É o caos. E quando vem ainda com uma especificidade, eu fui obrigada a aprender várias coisas. Por isso, inclusive, que eu fui para a universidade só com 35 anos, né? Porque eu tive que cuidar. Você dedicou a sua vida, né, para precisei auxiliar cuidar da Pamela. Até os 15 anos de idade dela, e daí que eu fui fazer as minhas coisas, voltar a estudar e fazer outras coisas que eu gostava, né? Então, é um desafio, mas é um baita de um aprendizado, e ela é uma mulher extremamente inteligente, né? Sim, a Pamela tem estado lá na escola, né? Acredito que vários alunos conhecem a Pamela, né? Ela é estagiária lá no IPEC. Então, ela é estagiária, e a gente fica bem feliz, né, de saber que a Pamela alcançou o sucesso, está alcançando, escreve. É uma mulher, assim, maravilhosa. Vamos procurar oportunizar para que ela esteja conosco aqui. Aqui tem elevador, tá? Então, tem elevador, legal, tem escada, gente. mas tem elevador. Vamos oportunizar para que ela esteja aqui. De repente, a gente pode trazer uma temática, né, voltada para o que ela gosta de falar. E, de repente, podemos trabalhar também, falar sobre todo esse percurso que você teve, desde a infância, período escolar, as dificuldades que você encontrou para poder manter a Pamela na escola. A Pamela nasce com a lei, com a primeira lei, né, de 96, a lei e a Pamela nasceu em 95. Então, ela foi a primeira da escola, a primeira da universidade, tudo a primeira. Toda então, a primeira. Todo e mesmo assim, com percurso. Sim, aí, né? com todas as dificuldades, né? Sim. Mas que bom.
Eu agradeço a Ah, tua eu que presença. agradeço. Acredito que todos vocês ficaram aí o tempo todo nos ouvindo. Os nossos alunos, nossos pais, nossos professores. Nosso muito obrigada. Ah, eu que Obrigada, agradeço. professora. Estou muito Gratidão. feliz. E vamos continuar com esses bate-papos. Sempre que surgirem ideias, me passem. E nós Pode vamos deixar. conversar com o professor Elton e estaremos aqui. Tá? Eu deixo agora a palavra para os seus agradecimentos. Queria agradecer principalmente a Selma, né, que Obrigada. fez o convite. Agradecer a toda a Cíntia, a coordenadora do IPEC, que tem assim, sido uma ponte muito importante para mim, para eu conseguir executar todas essas coisas, trazer todos esses conhecimentos. Se a gente não tiver o respaldo necessário, a gente não consegue trabalhar direito, né? A Jéssica também maravilhosa, que só socorre a gente, assim... vocês têm uma equipe de ouro, assim, sabe? Obrigada. Então, não é demagogia, sabe? É realmente o que eu acho que quem já conhece um pouquinho já sabe que eu não falo o que eu não sinto, né? Sim, sim. Eu guardo. Quando eu não sinto nada ou eu sinto alguma coisa ruim, eu fico em silêncio. Sim. Mas a gente precisa enaltecer quando as coisas acontecem. Eu tenho feito muita propaganda da escola nesse sentido educacional mesmo, de que é um lugar que a gente tem a liberdade ali de poder trabalhar com temáticas específicas que em outros lugares veem isso de uma forma negativa, né? Sim. De, por exemplo, de tratar a diversidade, tratar a questão racial, tratar povos indígenas, por exemplo. A gente tem uma abertura que é fundamental para que a gente consiga evoluir enquanto ser humano, né? E aí, meus agradecimentos, né? Assim, para quem me suporta em casa, também precisa... Gente, ó, vou falar só uma coisa rapidinho. Eu faço tudo isso e ainda vou casar daqui 22 você vai casar, dias. né? E tem a Aham. rifa, né? Temos que comprar a rifa da professora. Tem até uma rifazinha rolando aí, porque casar não é das coisas mais baratas, gente. Mas é isso, assim, muita gratidão, assim, ao meu marido que tá lá. Eu chamo de marido, por mais que a gente não esteja casado, porque a gente Sim. casou numa aldeia indígena. Ah, sim. aham. Fomos casados por uma anciã indígena, inclusive. Sim, sim. E aí tá lá, ele que é o meu suporte, né? Eu só consigo fazer tudo isso porque ele me ajuda. Minha filha também super me dá o suporte, assim, incentiva e tudo mais. Então é isso, é família e o trabalho, muita gratidão por todo mundo, assim. Obrigada, Tatiana. Obrigada a todos vocês. Beijos.